Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E hoje eu vou falar sobre inteligência, sobre você aprimorar a sua inteligência e não só aprimorar, mas usar a sua inteligência em seu benefício. Oi, Leonardo, é um gato muito inteligente. E você usar a sua inteligência em seu benefício. Para isso, eu vou ler uma frase de um filósofo grego chamado Heráclito, tá? Que ele também faz parte do estoicismo, que é muito contundente sobre como a gente pode usar a nossa inteligência ao nosso favor. Vamos lá, vou fazer a leitura aqui agora. Ai, desculpe, não vou voltar ao vídeo, não. Vamos lá. A publicação que está lá na página Luz da Luz. Pense antes de agir. A frase de Heráclito, filósofo grego. Porque ser sensato é apenas uma coisa: fixar nossa atenção e nossa inteligência que guia todas as coisas em nossa parte. Fixar a nossa atenção e nossa inteligência que guia todas as coisas em nossa parte. Heráclito, filósofo grego. Vamos agora fazer alguns comentários a respeito. Às vezes, a gente pode se arrepender de uma atitude impensada, né? Mas atitudes impensadas geralmente acarretam isso, arrependimento. Quando você se deixa levar pelas suas sensações físicas do momento e as suas emoções exacerbadas do momento, você acaba cometendo erros. Pois quando a gente está numa situação de conflito, mesmo um conflito sereno ou um conflito severo, nós temos que ter a razão, a inteligência. A inteligência ela é definida como a nossa capacidade de resolver questões de forma concisa. Vamos dizer assim, pois tem conhecimento, inteligência, conhecimento e sabedoria. São três coisas diferentes. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, tá? Mas a inteligência é justamente a nossa capacidade de resolver questões, como a gente se comporta na solução de questões. E quando você está numa situação de conflito e você se deixa levar por um desconforto físico momentâneo ou por uma emoção exacerbada, pode ter certeza que você cometeu um erro e agravou a situação. Então, o importante é respirar. Respira 5, 10, 15, 20 vezes. Deixa a emoção ser minimizada. Deixa aquele desconforto físico ser minimizado. Aprimora a sua razão, aprimora a sua inteligência. E você vai começar a discernir. Olha, se eu for por aqui, se eu fizer isso, a consequência vai ser tal. Se eu fizer aquilo, a consequência vai ser tal. Se eu fizer aquele outro, a consequência vai ser tal. Eu já me meti em diversas confusões, já tive vários conflitos na minha vida, situações realmente, vamos dizer assim, desesperadoras. No começo, antes de eu tomar essa consciência que eu tenho hoje, eu me desesperava e, putz, fiz um monte de merda, né? Mas com a consciência que eu tenho hoje, tá? Que foi a troco de muito aprendizado, é aprendizado por amor, não pela dor. Tudo que eu aprendi até hoje foi pelo amor, não foi pela dor. Isso é que importa, sabe? Eu não precisei sofrer para me tornar a pessoa que eu sou. Foi tudo feito por amor e é isso que eu indico para todo mundo, mudando um pouco de assunto assim aleatoriamente. Faça por amor. Aprenda por amor. Evolua por amor. Não deixe a dor te dominar antes de você tomar uma atitude na sua vida. Tá bom? Bom, feito esse adendo, onde é que eu estava? Eu já passei por muitos conflitos na minha vida. E desde um tempo para cá, quando eu tomei essa consciência, eu comecei a ficar sereno. Eu já tive problemas assim, mas eu não me desesperei. E é isso que eu aconselho para todo mundo: não se desespere. O desespero é uma das coisas mais nocivas que a gente pode ter na nossa vida. Haja com a inteligência, nós temos que ressaltar a inteligência. Nós temos inteligência. Então, assim, use-a à vontade para que você consiga solucionar qualquer tipo de conflito da melhor forma possível. E justamente o que acontece no momento de conflito, no momento de desespero, é o bloqueio daquilo que mais deveria te ajudar, que é a sua razão, a sua inteligência. Bloqueia totalmente, a sua emoção toma conta, o seu desespero toma conta. E você faz besteira, né? Deixa a sua inteligência agir, treina para isso, tá? Começa a respirar. Aconteceu alguma coisa, começa a respirar. E haja com inteligência, com razão. A emoção é um sentimento positivo? Claro que é. Boas emoções são sentimentos positivos. Emoções de alegria, de paz, de serenidade, de satisfação, de realização. Tudo isso são emoções boas, tá? Pois assim,
O que vai conversar com o universo, realmente, quando você precisa de alguma coisa do universo, é a sua razão e a sua emoção unidas. A razão, o campo elétrico, a emoção, o campo magnético, formando o campo eletromagnético que você precisa emanar para o universo te responder. Então, assim, quando você ora sem emoção, você está jogando palavras ao vento. Mas quando você se emociona, às vezes... Ai, desculpa, tô com a garganta ruim. Às vezes, uma lágrima sentida tem muito mais valor do que 1000 palavras. Então, assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Como é que é? Venha a nós. Não tem valor nenhum. Agora, quando você coloca emoção naquilo que você está fazendo, uma emoção boa, aí sim você está emanando para o universo. Eu sei que eu estou misturando os assuntos assim, mas eu estou falando, né? E esse vídeo não tem edição. Mas quando for emoção boa, quando for uma emoção de paz, quando for uma emoção de alegria, quando for uma emoção de felicidade, existe essa diferença para você criar o campo eletromagnético, para você emanar para o universo que você quer e o universo te responder. Agora, emoções exacerbadas de desespero acabam com você. Reduzem a sua frequência para, sei lá, 20, 30 Hz. Você que estava numa frequência de 200 Hz, cai para 30, 40, 50 Hz. E aí começa a fazer besteira. Então, assim, conflito, resumindo, para finalizar. Conflito reduz o campo emocional, minimiza o campo emocional, minimiza os sentimentos físicos e aprimora sua inteligência. Não digo aprimorar, digo utilizar. Faça bom uso da sua inteligência, raciocina, pensa com serenidade, coloca as consequências de cada ato que você tiver que tomar. E vai em frente, você vai solucionar qualquer tipo de problema que for, se você fizer dessa forma. Pode ser o problema mais catastrófico do mundo. Você vai encontrar uma solução. Mas depois, quando você resolver esse problema, daí você deixa a sua emoção aflorar. Uma emoção boa, de um trabalho feito, de um compromisso cumprido, de um obstáculo transposto, de um obstáculo que você passou, que você superou, um sentimento de superação. Aí sim as emoções boas podem tomar conta de você. Pois aí vem o sentimento de gratidão. E a gratidão, o sentimento de gratidão manifesta. Um sentimento de gratidão manifesta tudo aquilo que você quer. Por isso que o Hélio Couto diz para você agradecer as coisas que você ainda não tem. Agradeça agora as coisas que você ainda não tem. Eu agradeço pelo meu carro novo. E você não tem um carro novo, mas ele virá. Tá bom? É isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Tá ok? Confusão. Minimiza a emoção, maximiza a inteligência. Situações boas. Equilibra a emoção com equilíbrio de inteligência. E aí você vai sempre crescer, prosperar e resolver qualquer tipo de conflito que existir na sua vida. Tá ok? Espero que tenha ficado entendido. Não sei se ficou confuso, mas é a mensagem que eu tenho que passar. Muito obrigado, um ótimo dia e uma boa semana.